Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus. Diante, Senhor, do teu coração bondoso, entregamos nossas rogativas, clamando que a tua misericórdia se faça em nós, ajudando-nos a despertar deste sono profundo de ilusões, de presunções, e assim, Senhor, acordar para a verdade espiritual eterna e viver sobre a luz deste evangelho de amor. Compreender, Senhor, as necessidades de transformações que gritam dentro de nós através das dores, das insatisfações, das agressividades, das reclamações, das tristezas, do inconformismo, até chegar em alguns momentos e pensamos que não gostaríamos de viver. Muitas vezes, amado Cristo, fazemos fugas através de prazeres materiais, mas depois que acabam os efeitos, a tristeza avoluma-se, bate em nós uma angústia profunda e uma saudade que já nós nem lembramos de quê. Ajude-nos, Senhor, assim como ressuscitastes Lázaro, ajude-nos a voltar à vida espiritual, à vida real, de espírito-matéria. Rogamos, Cristo Jesus, que tu possas abençoar esta casa santa, este templo que tem como única finalidade viver o teu evangelho de amor, abençoar encarnados, desencarnados, que aqui se encontram, e todos aqueles que de alguma forma estiverem vinculados a este templo, aos trabalhadores, a cada um aqui presente. Rogamos em especial por aqueles que são inimigos da verdade e que muitas vezes ataca, ofende a ti, Senhor, e não a esta casa. Pois esta casa só representa a tua excelsa luz e os teus ensinamentos. Perdoe, Senhor, cada um destes irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados, não sabem o que fazem. Na verdade, gritam por misericórdia, auxílio e socorro, de forma orgulhosa, mas são carentes de amor. Dai-nos as condições de acolher a cada um, Senhor, e auxiliá-los a despertar, assim como um dia nos despertou, amado Cristo. Abençoai os lares, a família, os familiares aqui presentes. Encarnados e desencarnados, recebam a luz do teu amor. Abençoai, amado Cristo, os trabalhadores desta casa santa. Somos aprendizes do teu evangelho, servos dos teus servos. E possamos fazer a tua vontade e espelhar a tua imagem. Iluminai o alimento que queremos tomar e servir. E todos aqueles, Senhor, que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse até a nós. Abençoe-o, Senhor.
desde aquele no anonimato que levantou nas madrugadas e que encheu suas mãos de calo preparando a terra, e jorrou os suores de seu corpo, de suas frontes, semeando e cuidando da plantação, que cansou os pés, colhendo e transportando. A todos, Senhor, rogamos que abençoe-os. Iluminai aqueles que manipularam este alimento e transformaram numa sopa deliciosa, Senhor, e saborosa, medicamentosa. Fortaleça a cada um, abençoe a cada um. E que este alimento seja também um precioso medicamento a curar e fortalecer nossa alma. Amado Jesus, estenda tuas mãos neste caderno de prece, em todos os nomes que aqui se encontram, possam receber a visita de um anjo amigo e a tua santa energia. E assim, amado Jesus, fortalecidos possam buscar teus caminhos, na religião que acreditarem, mas naquela que professar, ensinar e viver as tuas verdades de amor e de vida eterna. Nas águas aqui trazidas, amado Jesus, estenda tuas bênçãos e permita que anjos amigos, espíritos conhecedores da medicina da natureza, das ervas medicinais, da alquimia universal, possam manipular os elementos necessários de acordo com a individualidade, na necessidade de corpo e espírito, e possam transformar de simples água no mais precioso medicamento. E ao passarem suas dores, feridas ou ingerirem, possam assim encontrar a melhora, a cura e o fortalecimento, pois transformam-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Cristo, rogamos-te que tuas bênçãos se façam na colônia Santa Marta, nos hospitais, nas creches, nos asilos, nos presídios, nos albergues, nos manicômios, aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá esteja a tua presença de amor e esperança e vida eterna. Aos irmãos andarilhos, aqueles que abandonaram seus lares, famílias, esquecido da sociedade, mas nunca, Senhor, esquecido por ti. Amparai-os. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professam cultos e credos diferentes e diversos do nosso. E possamos compreender que somos todos irmãos. E que assim possamos auxiliarmos mutuamente na construção da caridade fraterna e na vivência do teu evangelho. Possamos caminhar juntos para a regeneração de nós mesmos, auxiliando na regeneração planetária. Abençoai nosso país, tão necessitado das tuas verdades, de vivê-las, vivenciá-las. Não permita, Senhor, que a impiedade, a mentira, a ilusão, a falsidade, a heresia, a hipocrisia possa reinar esta nação. E a verdade há de explodir-se no coração de cada cristão e fazer, Senhor, desta explosão de amor e verdade, a coragem da transformação. Nossos governantes sérios possam, Senhor, assumir suas posições, defendendo as leis, a ordem e a missão que essa nação tem, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Iluminai, amado Jesus, toda a humanidade, principalmente oramos por nossos irmãos do Oriente Médio, que passam por tantas provações, que os anjos desçam naquela terra onde tu pisastes, ó Jesus, aonde foi derramado teu sangue para ensinar-nos o amor e a bondade. Toque no coração daqueles governantes endurecidos que se colocam acima do nosso Pai Criador. Pacifique, Senhor. Amado Cristo,
que a humanidade não esqueça de ti e viva a prática do teu amor e evangelho. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam bem-vindos em nossa singela casa de amor. Centro Espírita Recanto da Paz. E temos como única finalidade o Evangelho de Jesus. Não há outro motivo desta casa existir a não ser o Evangelho. Hoje, apesar de que meu coração está com uma tristeza muito grande, não é tristeza física, humana, não. É a tristeza de cristão, é a tristeza de um seguidor de Cristo. Mas eu recebi um grandioso presente que ajuda, assim, a superar as situações materiais, humanas, e nos dá a esperança de que dias melhores virão. E eu vou partilhar com vocês esse presente. É o retorno de um filho que voltou à nossa casa, Daniel, e a partir de hoje retornou ao trabalho. Pediu para retornar à casa e trabalhar no caminho de Jesus Cristo juntamente com sua esposa. Né? Quantos anos, Daniel? 12? 10? Por aí? Ele é tão jovem. Esquece de fácil, né? A gente que é mais idoso não esquece. Então, assim, parabéns, Deus abençoe. Quando eu falo de tristeza, não é a tristeza física. É a tristeza da dor que os outros causam a eles mesmos. Quando fala que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu um martírio, eu não acredito que Jesus Cristo sofreu fisicamente mais do que ele sofreu espiritualmente, vendo seus irmãos fazendo escolhas ruins. Quando a gente vai despertando para o eterno, é uma palavra que até muitas vezes nós não temos uma compreensão do que é eterno. E quando nós vamos despertando, nós vamos começando então a policiar as nossas atos, atitudes, e não permitir que nós ocasionamos a outrem nenhuma dor, nenhum sofrimento. Pois sabemos que se somos eternos, tudo retornará a nós na mesma proporção e condição. Isso é a mensagem de Jesus. Por isso ele abdicou dos altos esplendores celestiais e desceu à terra. E dizem os espíritos iluminados que levou 4.000 anos para ele aproximar-se da terra e mais 1.000 anos para que ele pudesse ser manifesto na terra. Eu não acredito que Jesus reencarnou ou encarnou, porque as leis de Deus são imutáveis. Como Maria não teve relação com nenhum homem, não existe possibilidade deles ser reencarnado. Então, Cristo, ele foi manifesto. O que quer dizer manifesto? Nós sabemos que todo ser tem uma alta potencialidade e possibilidade de desenvolver as suas habilidades de cocriação. O que quer dizer cocriação? Essa mesa existia? Não, essa mesa nunca existiu. Quem que cocriou essa mesa? O homem. Mas o homem, para cocriar essa mesa, ele precisa dos elementos que formariam essa mesa. Certo? Sem esses elementos, quem criou? Deus. Então, Cristo, ele apenas manifestou os elementos, fazendo um corpo carnal para que ele manifestasse. E isso é um dispêndio de energia e muito sofrimento para um ser.
dificilmente, ou eu acredito que não teve nenhum na face da terra que aguentaria aquele suplício. Eu poderia acreditar que João Batista aproximaria, e depois ele veio como Francisco de Assis, e ele, então, sofreu os estigmas de Jesus, ou seja, todo aquele martírio e feridas de agressões aconteceu no corpo de Francisco de Assis, em 20 anos de apostolado que Francisco teve sobre a face da terra, no ano de 1200 aproximadamente. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós estamos esquecendo dessas verdades. E não é só da agora, porque assim que depois que Jesus saiu, iniciou-se uma indiferença para a busca da autossalvação, acreditando que ele retornaria para salvar a nós. E nós esquecemos que quem nos salva é quem? Nós. Se eu quero uma mesa, como eu dei o exemplo da mesa, se eu quero uma mesa, eu vou ficar em contemplação, esperando que a natureza possa juntar os elementos e construir uma mesa para mim? Vai acontecer isso? Não vai. Eu posso ver uma pedra ali que parece uma mesa, uma árvore que cai, vira um tronco e eu faço ela de mesa, mas ela não será uma mesa, com gavetinhas, né? Compreende? Rolamentos na gaveta para que a facinha abrir, empurrar, trancas. Não vai. Então eu preciso de fazer o quê? Para que se eu quero a mesa, eu preciso fazer o quê? Trabalhar. Movimentar. Né? Então você está querendo, eu quero, né? É aí que vem uma da parte das minhas tristezas, porque eu estava até lá dentro em prece e oração e escutando a música do Tijuco, né? Ela, exatamente, ela pega bem aqui, ó. Planta-se flores, planta-se sementes em pedras endurecidas. Olha, na sinceridade, eu estou vendo que o coração do homem está muito mais duro do que pedras. Porque se você sair daqui e der uma volta na nossa chácara, se você for ali no meu jardim, tão bem cuidado pela minha companheira, você vai ver que tem flores entre rochas. Tem uma frissura na rocha, lá nasce um galinho e dá uma flor linda. E no coração do homem não está nascendo nenhuma. No coração do homem não está nascendo. É plantada a semente do amor, da fraternidade, mas está tão endurecido com orgulho que despreza estas verdades. Então hoje, mais uma vez, nós viemos convidar a cada um para sair deste marasmo espiritual, dessa preguiça espiritual, desse orgulho, dessa dureza, e começarmos a movimentar para o caminho de Jesus, se você quiser. Mas se você já entrou dentro dessa casa, você quer. Nem que seja que você veio para nos agredir mentalmente, ou emocionalmente, ou condenar esta casa. É bom condenar os outros, né? É fácil condenar. É só você olhar e fazer uma análise e condená-lo. Isso chama opinião. Jesus Cristo foi condenado muito simples, não foi? Bastou 50 pessoas ficar gritando no meio de uma multidão de 4, 5 mil pessoas. Bastou um líder covarde, indiferente, que preferiu lavar as mãos, é o símbolo da indiferença. Ah, não é comigo. Esse homem é justo, por que vocês querem condená-lo? Veja só, porque vocês querem condená-lo, sendo que é ele que poderia absolver ou condenar. E aí bastou 50 hipócritas, hereges, falsos, gritarem
solta o ladrão, solta o assassino, solta o corrupto e crucifique o santo, crucifique Jesus. Por que Jesus foi crucificado? Vocês lembram que nós estamos na quaresma? Vocês estão lembrando? Quaresma, para mim, é indiferente, porque eu não sigo o calendário, não é? Eu não sigo o calendário. Para mim não existe sábado, domingo, segunda-feira, dia, noite. Para mim, eu preciso fazer obras. E eu sigo o calendário de Jesus, de Deus, e o calendário biológico do meu corpo. Né? Muitas vezes eu penso assim, amanhã eu quero levantar às 8 horas da manhã, eu levanto às 3 da madrugada. Então eu sigo o calendário, não adianta eu querer seguir. Amanhã eu vou trabalhar igual um louco. No outro dia eu fico quietinho, não me dou conta nem de respirar direito. No outro dia eu falo, amanhã eu quero descansar. Eu trabalho igual um louco, minhas mãos enchem de calo. Apesar que minhas mãos eu não dá calo mais. Compreende isso? Então isso não adianta. Isso são para aquelas pessoas que querem viver uma vida material, né? No sistema. Não adianta. Então, para nós seguir a Cristo Jesus, precisamos fazer uma reflexão de nossa vida para também entender que nós não podemos viver sob a opinião dos outros. É extraordinário ter disciplina, e eu adoro disciplina e sou extremamente disciplinado. Extremamente. Você vai num rodízio de pizza, não adianta, porque eu só como até 3 pedaços. Vai numa churrascaria, não adianta, porque lá tem 250, né? Uma vez eu fui numa churrascaria de frutos do mar, né? O que adiantou? Nada. E lá eu pus arroz, feijão, batata frita, né? Que eu como de vez em quando, né? E nesse dia eu me infartei, porque lá tinha salmão, eu adoro salmão, né? Nós temos até uma trabalhadora aqui que é feia, mas sabe fazer salmão. É o brinco, tá, gente? É brincadeira. Não acho ninguém feio, né? Nem eu. Então, assim, aí não adianta, você vai ser... Então, assim, aqui as pessoas que muitas vezes são indisciplinadas, eu vou numa pizzaria, num rodízio de pizza, e coma 20 pedaços, 18 pedaços, 20 pedaços, depois quase morre, né? Não adianta, quem é disciplinado faz isso. Então, sabe, Cristo Jesus veio para aqueles que querem se disciplinar na vida, que querem transformar, mas não querem viver sob a opinião dos outros, sob a sua própria opinião. Compreende isso? Mas querem encontrar um caminho de excelência. Você lembra lá de Paulo de Tarso? Um caminho sobremodo excelente. Você sabe o que é excelência? Excelência não é regular, não é bom, não é ótimo. É acima disso tudo. Cristo chama para aqueles que querem ser excelentes. Paulo mostrou para nós isso. E para ser excelência, nós não podemos ficar aprisionados a dogmas, a religião, a vontades, a personalismo. Não podemos. Não podemos. A comodismo, a limitações, a algemas de hábitos do passado, a costumes familiares. Nós estamos vendo lá as pessoas sofrendo no Oriente Médio. Países extremamente ricos que gastam milhões, até bilhões por dia, para manter uma guerra. Onde um foguete, um simples foguete, custa 3 milhões de dólares, 4 milhões, onde um avião custa 2 bilhões de dólares, onde um navio custa 500 milhões, e são riscados da vida em segundos, e o povo passando necessidade. Não tem nem água para beber, não tem alimento, e destruindo tudo. Por causa de quê? Opinião. De quê? De religião. De religião. Convencendo as pessoas que aquilo é que ele tem que viver. Então, se você coloca uma religião, um templo, um líder acima do Mestre Jesus e acima de Deus, você vai sofrer.
No popular, você está lascado. Nada pode estar acima de Jesus na terra. Nada pode estar acima de Deus no universo. Não temos como inventar Jesus, nem julgar a Deus. Compreende? Segunda carta aos Tessalonicenses, quando ele diz assim, ó, a atitude de quem espera a vinda gloriosa do Cristo não é acomodar-se ou cruzar os braços como se não houvesse mais nada que fazer neste mundo, senão olhar para o alto e esperar que tudo caia de repente lá do céu. Você está esperando isso? Ah, eu rezo. Parecendo aquele jovem lá, né? Ô mestre, Jesus olhou para ele e falou, bom não, só Deus é bom. O que tu quer? Que faço para encontrar a salvação? Siga os mandamentos, a lei e os profetas. Eu já faço isso desde a minha juventude. O que me falta mais? Jesus diz, você quer a excelência? Você quer ser perfeito? O que é ser perfeito? A excelência. Você quer a excelência? Vá, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue o que eu estou ensinando. Ou segue as leis do meu pai, do seu pai. Está compreendendo isso? Olha, nós sabemos, e nós temos exemplos, né? Quantas empresas grandiosas quebram quando o seu fundador passa para os seus herdeiros. Por quê? Porque os herdeiros não seguem a excelência dos pais. Nós temos aqui o Arisco, o Alô Brasil. Vocês lembram do Alô Brasil? Compreende? Alô Brasil tinha 600 caminhões. E não sei quantas lojas e supermercados. Quebrou. Quebrou, dividiu tudo. Sobrou nada. Chamava Zé Alves e Cia. Compreende? O Zé Alves, o fundador. Se eu vi, porque isso é Deus de criança, eu participei do crescimento dessas empresas. No Arisco, quando eu tinha 8 anos, eu trabalhei lá. Naquela época podia, né? Eu trabalhei lá de bater saco de sal. Aí me tiraram porque eu comia o sal tudo. Eu já era muito gordo, né? Eu queria comer mais sal do que bater o saco lá. Falei, 1 centavo por cada saco que eu batia. Aí, gente, eu bater 10 para ganhar 10 centavos. 10 centavos, imagina. Mas eu voltava com o troquinho para casa. Né? Hoje é ali na 44, era aquele quarteirão inteirinho. Depois que eles passaram para o setor São Judas Tadeu. Então, você quer a excelência ou você quer viver medíocre nessa vida material, ilusória, e depois chega no fim da tua vida? O fim da vida não é a velhice não, viu gente? O fim da vida é quando chega que você não controla mais a sua existência. Não controla nem seu corpo, suas vontades. Você é escravo, né? Você vira o escravo do dinheiro, escravo do trabalho, escravo de outra pessoa, né? Escravo de um sistema, escravo de lazer, de passeio, escravo de sexo, escravo de bebida, escravo da vaidade, escravo de família, não é? Eu vejo aí quantos são escravos, criam filhos, né? Crescem, os filhos crescem, faz filho, traz para eles são escravos do filho e do neto. Eu tive um exemplo muito grande dentro da minha própria família. Meu irmão, 1 ano mais velho do que eu, já desencarnou, não é? Então ele casou-se muito cedo, tiveram filhos muito cedo. Então ele desencarnou com 62 anos, se não me engano. Já tem 2 anos, 62, tem 3 anos que ele desencarnou, né? Foi na pandemia, né, que ele desencarnou, tem 3 para 4 anos. Ele desencarnou, hoje ele estaria com 65, faria 66 agora no meio do ano. Ele é 1 ano e 4 ou 5 meses mais velho do que eu. E aí ele criou filhos, teve 2 filhas. As filhas uma teve 3, outra teve 2 filhos, 5 netos, ele criou os netos. A neta dele com 13 anos engravidou, 14 ela já tinha filho, então ele criou o bisneto. E desencarnou, repleto de doenças, de enfermidades, de tristezas e insatisfações, aos 62 anos de idade, um jovem.
Porque eu tenho 64 e me acho jovem. Compreende isso? Então, o que você quer? A excelência da vida ou um sistema de escravização? Jesus te oferece a liberdade. Ou você quer o aprisionamento? Se você quer o aprisionamento, siga as suas escolhas. Arque com os resultados das colheitas, a vinda do Senhor e o combate final. Lembro quando li essa da Bíblia Sagrada, né? Está lá nos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 2. Quando eu li isso aqui, eu lembrei de Paulo, né? Quando ele disse que ele venceu o bom combate. Compreende isso? O que é vencer o bom combate? Vencer a si mesmo nos combates da vida. Não é? De um homem extremamente agressivo, violento, sanguinário. Paulo de Tarso, ele transpirava violência, ódio e vontade de matar. Saulo. E ele fazia parte de quê? Ele fazia parte de uma filosofia religiosa, de uma religião. Ele era um doutor da lei que pregava no sinédrio junto com os anciões, que declamava as profecias e os livros sagrados com facilidade. Compreende isso? Está compreendendo? Usava os livros sagrados para fazer os seus instintos sanguinários. Foi ele que mandou apedrejar Estevão até a morte. Foi ele que sacrificou, matou dezenas, centenas de cristãos. Mas quando ele encontrou a verdade dentro dele, que aí iniciou o bom combate dentro de si, ele encontrou então o caminho para a excelência. Aí ele transformou tudo. Então tudo é possível, desde que a gente queira e faça. Tem que querer e fazer. Não é viver em contemplação. Agora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se deixem perturbar tão facilmente, nem se assustem, como se o dia do Senhor estivesse para chegar logo. Mesmo que isso esteja sendo veiculado por algumas supostas inspirações, palavras ou cartas atribuídas a nós. Olha só. Preste atenção. Olha o aviso que estava deu àquela terra dos Tessalonicenses. Porque eles estavam fazendo o quê? Virando um marasmo, esperando que Jesus Cristo voltasse e salvasse e desse todas as inspirações e todas as bênçãos dos céus. Essa carta serve para todos os tempos. Nós vamos entender na sua sequência agora. Veja só o que está acontecendo no mundo, o que aconteceu lá, veio arrastando-se durante os séculos e hoje estamos vivendo a plenitude deste afastamento de Jesus. Não se deixe enganar de nenhum modo. Primeiro, deverá chegar a apostasia. A apostasia é o afastamento voluntário de Jesus, dos caminhos de Cristo e da religiosidade que Cristo nos deu. Apostasia é a indiferença espiritual, é a deserção, é eu estar vinculado a um trabalho com Cristo, a ser um cristão, eu passo a conscientemente, por vontade pessoal, escolher que eu não quero mais aquele caminho e que eu inventarei outro caminho para mim. Quantas religiões hoje tem no mundo? Quantas formas de expressões religiosas há no mundo? Nós vemos agora esse escândalo nacional desse homem que foi preso novamente esta semana. Ele era um líder religioso, começou sua fortuna como líder religioso. E ele tinha um grupo que fazia as coisas feias para ele. Bater, quebrar dentes, simular assalto, se for preciso até matar. Que, para um processo de intimidação, colocou o apelido de Sicário,
que significa cruel, vontade de matar, derramar sangue, beber sangue dos outros. Veja só. Que pregou o nome de Cristo e religião para muita gente até ganhar dinheiro e começar a ter igrejas, dono de igreja, até começar a ir a montar um banco e encontrar no coração das pessoas a vaidade, o orgulho e o interesse. E montou um esquema de trilhões, né? Não é só milhões, nem bilhões, trilhões. Okay? Numa noite, ele gastou 200 milhões de reais. Numa festa num castelo na Espanha. Gastou 200 milhões de reais. Fazer uma festa de noivado. Né? Hoje, está numa cela de 6 metros quadrados. Sabe que tamanho de 6 metros quadrados? É o tamanho dessa conversa fraterna aqui. Então, primeiro deverá chegar a apostasia. O quê? As pessoas conscientemente se afastarão de Jesus Cristo. Não quero mais seguir essa filosofia, ensinamento dessa verdade de Cristo. Vou inventar nova forma, mas mesmo inventando nova forma de vida, usando a palavra e o nome de Cristo. Compreende isso? Primeiro chega isso nas pessoas. Chega na individualidade de cada ser. Não é no mundo inteiro que vai acontecer isso, vai chegando em um por um. Ah, não vou para o templo hoje, porque estou cansado, o sol está quente, vai chover, tem medo de ladrão. Né? O cara sai para o carnaval, a mulher sai para o carnaval, volta com aqueles vestidos desse tamanhozinho, né? Tota com um sarto na mão, né? Segurando o salto alto, né? Porque já não está dando conta de andar mais com o salto. 3, 4, 5 horas da manhã, de vez em quando fica aí até amanhecer nessas porcarias que inventaram agora, distribuidora, não sei por que o governo permite uma coisa dessa. Se alguém aqui for dono de uma, me perdoe. Né? Se é as trevas que leva uma distribuidora para dentro de casa, para uma família, vendendo junto com os filhos, ao lado de famílias, né? E as pessoas, me perdoe, né? Se você faz isso também, idiotas, né? Fica lá bebendo em pé. Né? Pelo amor de Deus. Se Cristo voltasse, acho que ele choraria sangue. Compreende isso? Então vive uma indiferença, a pessoa arruma então desculpas e começam a fazer trabalhos espirituais na sua própria residência, na sua casa. Comunicações e tal, e aquela coisa toda. Porque ele está acima dos ensinamentos de Jesus. Você sabe quantas igrejas oficiais tem no Brasil? 100 mil. 100 mil igrejas. Essa casa aqui não está catalogada como igreja, porque nós não somos registrados, então ela não está nesses 100 mil. E eu não registro e nem registrarei. Sabe por quê? Porque se eu registrar, eu entro dentro do sistema. Eu tenho que falar, obedecer e fazer aquilo que o sistema exige. Posso receber até 30 mil reais por ano para manter esta casa. De 10 a 30 mil, de acordo com o trabalho. Até mais, se for necessário. Se eu provar que eu faço outros trabalhos. Mas, não me interessa nenhum centavo. Como eu vou afastar dos caminhos e os valores de Jesus? Estou negando a mim mesmo. Compreende? Então, muitos encontram-se nessas situações. Olha aí a advertência. Depois aparecerá o homem ímpio. Compreende aí? Depois da apostasia, da indiferença, do abandono, da deserção dos caminhos de Cristo, aí vem a impiedade. Você quer saber o que é a impiedade? Quando a impiedade começa, a caridade esfria. Simples assim. Olha, eu estou começando a ser um homem infiel aos princípios de Cristo, eu estou sendo ímpar. E a hora que você começa a negar qualquer situação de caridade. Eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo. Eu vou aposentar primeiro, eu vou juntar um dinheiro primeiro para mim fazer caridade. Não, meu filho, caridade você pode fazer desde que você nasce até você morre. João, quando não tinha mais como fazer nenhum trabalho de caridade, ele só balbuciava, amai-vos uns aos outros. Não é? Chico Xavier, ele já não conseguia mais beijar a mão de ninguém, nem a mão dele ele dava conta de levantar. Mas mesmo assim, os outros punham na cadeira de roda e traziam a mão até na boca dele. Ele não dava conta nem de beijar. Nem mexia. Por quê? Porque ele não queria encontrar o processo da impiedade no coração dele.
O corpo já não suportava, mas o espírito era luz. Tanto é que quando ele desencarnou, o espírito dele saiu do terceiro andar e subiu aos céus, levado pela Mãe Santíssima. Tá duvidando? Assista Fantástico, vai lá. Está gravado, passou no Fantástico. Então aí depois aparecerá o homem ímpio, o filho da perdição. Ele é o adversário que se opõe e se levanta contra todo ser que se chama Deus ou é adorado. Então o homem ímpio, ele se levanta contra qualquer ser que fala, segue os princípios de Deus. É aquelas pessoas que ficam julgando as religiões, condenando os líderes religiosos, sem nem ter conhecimento da história, do caminho e da vida das pessoas. Eu fico pensando nesses homens famosos, porque eu não tenho fama nenhuma, não sou nada. Não tenho nada de importância, e o tanto que eu sou atacado. Certa feita, a pessoa eu tinha uma confecção, eu fechei a confecção, porque estava dando mais trabalho, me afastando do que é religioso, e eu peguei e fechei. Aí falaram, espalharam lá que eu tinha fechado a confecção, que eu tinha comprado máquina roubada, e a polícia foi lá tomar minhas máquinas. Outros falam que eu sou gay, que eu era pederasta, que eu era isso, cada um vai falando. Daí, outros falam que eu sou macumbeiro, outros falam que eu roubo, que eu cobro, que eu faço. Estou falando, tem 20 anos, 22 anos nessa casa, e eu escuto, aguento as lapadas. Outras falam que eu dou em cima das mulheres todas, a pessoa... se eu abraço um homem, eu sou gay, se eu abraço uma mulher, e vai indo. Que me importa o que falo? Nada. Outros falam que eu sou traficante, porque eu tenho alguns bens, alguns veículos. Os caras vivem de quê? Você trabalha não? Eu falo, rapaz, eu vou contar um negócio para você. Trabalha não. Mas como é que você ganha dinheiro? Eu falei assim, meu Deus, eu vou te contar um segredo. Não posso contar isso para ninguém, não. Mas lá no fundo da minha chácara tem um pezinho lá, e ele dá nota de 200. É só precisar, eu vou lá e pego. 1, 2, 10, tanto que eu quiser. E quando eu pego uma, ele aparece 2. Pronto. É mesmo, Desse jeito eu ganho dinheiro. Vocês não vão descobrir onde estão meus pezinhos, não, Vai secar as folhas todas dos meus pezinhos aí, Não, viu, gente? Isso é só uma fábula, É uma brincadeira, Você não compreende isso? Que não importa. Compreende, tá doido? Aquela semente, É a galinha dos ovos de ouro, Você quer a galinha. Você está falando em galinha, eu vou contar uma piadinha para vocês da galinha. Aqueles que são funcionários públicos aqui, me perdoem. É a piada, tá? É uma piada espiritual. Tinha um homem, que morava numa chácara, aparecendo Deus. Aí, uma galinha dele especial, começou a botar ovos de ouro. Aí, o cara ficou rico, Todo dia a galinha ia lá no ovinho de ouro. E aquilo começou, todo mundo vendo ele crescer, ficar rico, aquela coisa. E aí começaram, então, a especular. E descobriram que a galinha dele botava ovos de ouro. E todo mundo ia lá para conhecer a galinha, que botava ovos de ouro, beleza. E foi passando o tempo. E o homem prosperando, muito rico. E aí chegou no ouvido de quem? Do governo. Principalmente desse aí, que fica tomando dinheiro de nós tudo, Aí chegou no ouvido do governo. O governo já, no Pentágono, falou assim, vai lá. Alguma coisa errada, vai lá que nós temos que descobrir isso. Essa galinha está botando ovos de ouro, nós temos que requisitar ela para o governo que é dono dela. E aí foram lá, chegou lá, ô seu Zé, eu mesmo. Nós sabemos que o senhor tem uma galinha? Tem. Essa galinha é especial? É. Ela cara muito simples, O que essa galinha tem de especial, meu filho? Ela bota um ovinho, mas toda galinha bota, mas nós sabemos que ela bota um osso, bota. O que é o de ouro? De ouro? Não, então nós somos do Pentágono, do governo, alto escalão do governo, e nós viemos aqui requisitar, essa galinha está requisitada para o governo. Nós vamos levar ela agora. Eu falei, mas ela é minha galinha de estimação, eu criei a pequenininha lá, eu ajudei a quebrar os ovinhos, o ovo que ela ia nascer. Não, é do governo, está requisitado. Se o senhor reclamar, vai preso. Você quer ir preso? Não, quero não. Eu deixo aqui no meu sítio, tá bom. Pegaram a galinha e levaram. Aí passou uma semana, 2, 3, lá vem os homens do Pentágono, do governo novo, aqueles carrão, junta 10, Foi igual um dia que foi inaugurar ali uma lixeira. Juntou 6 em 3 carros chiques para inaugurar uma lixeira e filmar. Você viu?
Você viu isso aí? Se alguém quiser achar que estou mentindo, é só entrar aí no site da prefeitura. 6, ganhando salário extraordinário, para inaugurar um quadrado de tijolo de cimento, não cimentou, jogou brita e colocou um container, que é a obrigação da prefeitura ter colocado há muitos anos atrás. Mas o ano político foi lá e foi filmado. Aqui nós estamos inaugurando, onde agora o Parque Alvorada terá o lugar de colocar seu lixo. Uma lixeira. Ai, meu Deus. Vai, passa lá agora, o lixo está tudo de fora. Eles já põem lá, mas não colhem. Beleza. E aí, vai lá. Aqueles homens, aqueles carros importados, aqueles trens, aqueles... É nós viemos aqui, seu Zé, aconteceu um negócio. O senhor mentiu para nós, o senhor ficou com a galinha. Não. Vai lá. Está acontecendo uma coisa. A galinha não quer botar. Ela falou, não, mas a minha Gertrudinha bota. Então vai lá. Então vamos. Vou. Aí chegou lá, né? Aí chegou descendo, aqueles guardas, tal, armado e tudo, subiu aquela escadaria grandona, e aí entrou naquele palácio imenso lá, e aí ele olhou lá no fundo, sentado numa cadeirona vermelha, assim, daquela de aveludada, toda arrumada, beleza. Então, o presidente, não, era a galinha. Aí, a galinha Gertrude. Aí ela lá toda. Cacó. Tá? Cacó. Aí ele chegou e falou, Gertrude, ela tá. Aí a aguinha ali, milho importado, não sei o quê, ar-condicionado, banana, ela, aquele ninho lá todo de veludo, né? Mas Gertrude, você tá querendo que eu vou preso, menina? O que tá acontecendo? E eu que você botou a vida inteira, os ovinhos de ouro todinho, menina. Agora você vem para esse palacete e tal. E o que tá acontecendo que você não quer mais trabalhar? Aí Gertrude olhou para ele e falou assim, agora eu sou funcionária pública. Não preciso trabalhar mais. Se tem algum funcionário público que me perdoa, não precisava mais votar. Compreende isso? Então o homem ímpio, né? O homem ímpio, ele é filho da perdição. Ele é o adversário que se opõe e se levanta contra todo ser que se chama Deus ou que o adora. Está entendendo isso? Preste atenção. Chegando até mesmo a sentar-se no templo de Deus e a se pronunciar Deus. Homem ímpio. Quando ele tem uma postura e uma intelectualidade, uma facilidade de convencer, ele se coloca no templo e coloca-se acima de Deus. Nós estamos vendo as pessoas fazendo isso no mundo, nós estamos vendo uma guerra teológica, nós estamos vendo uma guerra de política teológica por seres que titulam supremos acima de Deus. Na face da terra, decretando vida e morte à população, a filhos, crianças, e tendo o direito de assassinar e matar pessoas, mulheres, e dividindo os filhos do próprio Deus. Nós estamos vendo isso acontecer em nosso país, nós estamos vendo o índice de religiões que estão aparecendo e de formas de expressões religiosas, e fazendo das religiões degraus para subir na materialidade. Então, esses se titulam Deus, decidindo a vida das pessoas. Compreende isso? Certa feita trabalhou um homem aqui, voluntário, um senhor libanês, homem culto, falava 4 idiomas. E aí, um dia ele me liga no domingo, Sr. Geraldo, estou te ligando para te perguntar, posso trabalhar hoje? Eu falei, não só hoje, mas como todo dia da sua vida. O senhor trabalha? Estou trabalhando. Não, então vou trabalhar. Aí ele, desculpa, mas é porque ele era católico ortodoxo. Aí ele falou, eu tinha que perguntar para o padre se eu podia trabalhar no domingo. Eu falei, então o senhor pode trabalhar todos os dias, você está liberado, até o dia que você morrer. E a hora que você morrer, continua trabalhando. Não foi isso que Jesus falou? Que o pai trabalha até hoje e ele trabalha todos os dias? Não é? Então, fique escravo de um coordenador, de um líder religioso. Eu não sou líder religioso, eu sou um coordenador. Tá, gente? Dificilmente estou liderando minha vida. Né? Tem vezes que eu tenho que fazer aquilo que eu não quero. Né? Vou dormir até 8, levantar às 3 da manhã. Né? Então, não sou líder de nada. Compreende isso? Então, esses intitulam-se líderes acima de Deus. E eu fico até engraçado, isso eu achava até no tempo que eu fui conhecer, quando se chamavam pai de santo. Eu falava, nem sabia que santo tinha pai. Né? Será como é que casa com quem? Para ter um... Né? Pai de santo, olha só. Não é?
Então, olha a pretensão. Quando Jesus Cristo veio à Terra, ele disse que era o quê? Ele se vestiu como? Ele se vestiu de escravo. Ele se colocou como o último. Ele colocou como servo do servo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim dar a vida para que vocês tenham vida em abundância. Olha o que ele, Jesus, o maior, levou 5.000 anos para descer até 1.000 anos de aproximação e sofrimentos para viver 33 anos aqui, 3 só no seu apostolado de ensinamento. 5.000 anos para resumir em 3 anos de ensinamento. 5.000 anos de dor e sofrimento, descendo das altas esferas celestiais para um pântano de iniquidades como é o planeta Terra, de provas e expiações, para ficar 3 anos dando para nós a diretriz. Eu vim para que vós tenhais vida em abundância, ele falou para nós. Agora, se nós que ficarmos deitados, parados, dormindo, WhatsApp, nessa vida ociosa da materialidade, como você vai encontrar uma paz de excelência sobre vossa alma? Aí vem remédios, vem doença, vem loucura, vem impiedade, vem apostasia, vem tudo quanto é tipo de situação que você não consegue levantar um dedo para a caridade, para salvar a si próprio. Compreenda o significado sublime do que é espiritual. Senão nós vamos viver nesse marasmo de trevas. É umbral, carne, carne, umbral, carne. Há quanto tempo? Depois já não comporta mais neste planeta, que o planeta está acelerado em evolução. Lá vai nós para a terra dos ímpios, vai nós para um planeta inferior, vai nós começar a buscar um fêmur. Eu tenho uma amiga minha que tem um fêmur grande, e eu pensava assim, tomara que ela vai comigo lá para esse planeta inferior. Ah, mas por quê? Porque a hora que você morreu, eu quero esse fêmur para me servir de tacar, para me matar, derrubar os animais para me comer, né? Porque eu vou estar no planeta inferior se eu não melhorar, né? Entendeu? Assim como nós brigávamos com os dinossauros. Lá na impiedade, lá no começo de um planeta inferior. Agora nós já temos conhecimento. Né? E ele fala, só então manifestará o ímpio. O Senhor Jesus o destruirá com o sopro da sua boca e o aniquilará com o esplendor da sua vinda. O sopro da boca de Cristo são as palavras que ele vem nos ensinar, que está aqui na Bíblia, que são promulgadas, faladas, ensinadas por aqueles que são homens sérios, que não querem a impiedade, e não querem a mentira, e não querem se colocar como reis, mas veio para servir as pessoas, fazendo então um encontro com Deus em si próprio. Entendeu isso? Paulo ensinou e escreveu isso. A vinda do ímpio vai acontecer graças ao poder de Satanás, com todo tipo de falsos milagres, sinais e prodígios. Olha aí, vão fazer sinais, vão fazer prodígios, vão mentir, vão enganar até mesmo os escolhidos. Porque se o escolhido tiver com o coração um interesse material, com orgulho e a vaidade, presunção. Nós não somos nada sem Cristo. Você crê que você dá conta sozinho? Não dá. Você crê que seu lar é protegido sem culto do evangelho no lar? Não é. Ah, mas eu rezo. Mas você faz o culto do evangelho no lar? Não faz. Seu lar está com as portas abertas. Você não faz caridade, não frequenta uma religião, não tem um trabalho voluntário junto com Cristo Jesus, então você está esperando a graça, sem fazer nada. É você esperar que vai ter uma mesa fantástica do jeito que você quer na sua cozinha, na sua sala, sem movimentar uma vírgula para que essa mesa possa ser construída, possa ser edificada, ou possa ser comprada, ou possa lá manifestar-se. Nada manifesta do nada. Tudo é com suor, trabalho, dedicação, sacrifício. Compreende isso? Sinais e prodígios, e com toda a sedução que a injustiça exerce sobre os que se perdem, por não se terem aberto ao amor da verdade. Pega as pessoas na sedução de seus interesses. E perde-se o amor, compreende? Da verdade. Amor que os teria salvo. Preste atenção, o amor que os teria salvo. Você tem raiva de alguém? Tem raiva de alguém? Deseja mal para alguém? Você que está sendo colocado na prisão, não é a pessoa que você tem raiva, não é a pessoa que você odeia, é a pessoa que você não gosta. Compreende? É você. É só esperar os dias passar, as semanas e meses.
Por isso, Deus manda o poder da sedução agir neles para que acreditem na mentira. Desse modo, serão condenados todos os que não acreditarem na verdade, mas preferirem permanecer na injustiça. Deus permite, para quê? Para provar aqueles, é tipo a seleção, aqueles que vão para o lado direito ou para o lado esquerdo, os bodes das ovelhas, os bons dos maus, aí você pode falar a palavra que você quiser. Deus permite a sedução para provar aqueles que são fiéis nas tentações. E assim, estes serão salvos. Esses encontrarão em sua vida, em sua existência, a excelência de um cristão. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos. Obrigado, Senhor. Iluminai e abençoai, Senhor, a cada um aqui presente, encarnado e desencarnado. Estendei aqueles que estão distantes, que não vieram, que não quiseram vir, que não puderam vir, que não venceram as tentações. Abençoe o Senhor. Iluminai, amado Jesus, aqueles que são contrários à doutrina dos Espíritos, aqueles que são perseguidores, caluniadores, aqueles, Jesus Cristo, que perseguem esta casa, pois ainda não a conhece. Ampare o Senhor, perdoa o Senhor, dá-nos a oportunidade de te apresentar a Ele, Senhor. Ó, amado Jesus, abençoai, Senhor, os irmãos que retornarão aos seus lares, suas vidas, aos seus familiares, que possam levar, Senhor, a tua santa presença na forma da mais pura energia de excelência, de amor, e que o lar de cada um seja edificado sobre as luzes abençoadas da caridade, da fraternidade santa, Senhor, e da vivência do teu Evangelho. Em tuas mãos, amado, nossas vidas entregamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto. Fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo do meu coração a presença de cada um dos irmãos. Peço perdão se alguma palavra te ofendeu ou te feriu. Rogo ao nosso Senhor Jesus Cristo que te acompanhe e retorne ao lar. E que seja uma semana iluminada e abençoada, aonde seja edificado a paz, o amor e a esperança em Cristo Jesus em seu coração. Fiquem na paz de Deus. Muito obrigado a todos.